Quando nós lemos a carta aos Gálatas, nós somos exortados pelo Espírito Santo no que diz respeito a igrejas falsas, a cristos falsos, a evangelhos falsos. Devido à proliferação dos falsos profetas, aqueles que são na realidade lobos roubadores, vestidos ou travestidos ou fingindo ser ovelhas, nós precisamos de nos voltar com muita atenção no que diz a doutrina dos apóstolos a respeito da igreja. Parece fácil de encontrar a igreja verdadeira, pois acostumamos com aquela figura de um prédio e de pessoas ali reunidas, louvando, cantando, lendo as Escrituras, orando. Mas quando nós vamos ler a doutrina dos apóstolos a respeito da igreja, há algo muito surpreendente. Não é simples ver a igreja verdadeira, pois a igreja verdadeira é um mistério. A igreja, em sua realidade, é chamada de grande mistério. E um grande mistério não é algo que nós encontramos ou compreendemos ou vemos espiritualmente com facilidade. Vamos ler na carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 31, o que o Espírito Santo diz sobre a verdadeira igreja. Vamos ver. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Quando fala do grande mistério, ele se refere a Cristo e à igreja como uma união matrimonial, onde Cristo é o marido e a igreja é a esposa. Quando lemos no capítulo 5, do versículo 22 ao 33, há um ensinamento profundo a respeito do relacionamento de Cristo como marido e da igreja como esposa. Portanto, a igreja não pode ser algo sustentado pelos homens. E precisamos de estar atentos nestes dias de tanta fermentação, religião e ensinamento e doutrinas humanas, em erros terríveis que têm conduzido a adorações falsas, a deuses falsos e cristos inventados. No versículo 22, começa assim a exortação do Espírito Santo. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Cristo é o cabeça da igreja. É o cabeça da igreja e cabeça como autoridade. O que falta entre os crentes hoje? O conhecimento do que seja autoridade. Foi perdida a autoridade e desde este momento todas as doutrinas falsas, todos os ensinamentos e imaginações humanas entraram nas igrejas e tornaram as igrejas meras formações carnais naturais e muitas vezes diabólicas. Precisamos estar atentos porque a profecia a respeito da fermentação e do engano está se cumprindo nos nossos dias. No versículo 24, ele diz: Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Esse mistério é a igreja sujeita a Cristo, um crente diretamente ligado ao cabeça que é Cristo. Isto é feito de maneira interior em cada crente. Por isso ele chama a igreja de grande mistério, pois o encabeçamento de Cristo só poderia se dar interiormente, pois o reino de Deus está dentro de nós. Não é fácil explicar isto,
e fazer com que os crentes sejam iluminados a respeito da igreja e que é este grande mistério, Cristo e a igreja, porque é um relacionamento interior e espiritual. Como alguém estará sujeito a Cristo? Poderíamos estar sujeito a Cristo sujeitando a um líder humano? Poderíamos estar sujeitos a um líder humano desde que ele esteja sujeito a Cristo e tenha dons recebidos dos céus por meio do Espírito Santo. Mas quem tem discernimento para discernir aquilo que é carnal e humano daquilo que é celestial e espiritual? Ele prossegue no versículo 25. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Notemos que este grande mistério prossegue sendo revelado porque Cristo se entregou por nós. Ele se entregou por nós. Portanto, para gerar esta igreja misteriosa, custou a própria encarnação, morte, sepultamento, ressurreição, entronização do Filho do Deus vivo. Versículo 26. Por que Cristo fez isto e amou a igreja? É explicado no versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quando lemos, parece que isto está muito distante da realidade por causa dos defeitos, das manchas e dos pecados dos irmãos que creem em Cristo. Mas haverá uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante. Por quê? Porque Jesus entregou-se a si mesmo para santificar e purificar por meio da lavagem de água pela palavra. A água que lava a igreja é a palavra. Portanto, devemos notar que neste mistério de Cristo e a igreja, a palavra está no centro. Mas os homens abandonaram o evangelho para pregar suas próprias palavras, terem os seus próprios sermões e seus próprios estudos a respeito do evangelho e da própria igreja. Assim, fazem da igreja uma matéria como humana, natural e carnal. Não percebendo o que Jesus disse no Evangelho de João, que é o Espírito que nos ensinaria todas as coisas. E somente o Espírito Santo, o agente encabeçador que nos traz o Cristo ressurreto, pode ser o marido da igreja. Vejamos, quem se entregou pela igreja? Cristo. Portanto, nenhum homem pode entrar neste relacionamento, pois só ele é o mediador. Versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então Cristo alimenta e cuida da igreja. Que necessidade há? Nenhuma. Quando lemos o Evangelho e percebemos que Jesus estava no deserto, e ali no deserto aqueles que o seguiam comeram pão de tal maneira que sobejaram 12 cestos cheios. Isto fala de Jesus Cristo como o pão da vida. Mas que igreja come o pão da vida hoje? Ou bebe da água viva? Na realidade, o cristianismo se tornou uma grande Babilônia, conforme o capítulo 18 de Apocalipse, onde bebem no lugar do vinho novo do Espírito Santo, bebem vinho de prostituição. Não seguem o marido, seguem outro espírito. Assim, não podem entender a doutrina e nem entrar no grande mistério do versículo 32. Repetindo, a igreja é grande mistério. E grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Portanto, da próxima vez que alguém te disser, vamos à igreja, medite sobre isto. Você é a igreja.
E o Espírito de Jesus Cristo está dentro de você para te guiar a toda a verdade. Grande é este mistério. Que possamos meditar sobre isto. Amém.